O brasileiro reage com cautela à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou ilegais as tarifas aplicadas por Donald Trump. Voltamos a Brasília agora com o repórter André Anelli. Qual a razão desse comedimento do Palácio do Planalto nesse assunto? Bem-vindo, André, boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que vai manter uma cautela e aguardar que todos os procedimentos jurídicos dos Estados Unidos sejam adotados para avaliar melhor toda essa situação. Primeiro, envolvendo essa taxação global anunciada pelo presidente dos Estados Unidos de 10% para os produtos importados, taxação essa que impacta diretamente também o Brasil. Além de evitar críticas a Donald Trump, Geraldo Alckmin também fez uma avaliação de que essa tarifa global de 10%, ela não tira a competitividade dos produtos brasileiros que são importados pelos Estados Unidos, porque trata-se de uma tarifa global, ou seja, que atinge a todos os países que são exportadores aos norte-americanos sem nenhum tipo de diferença. E o vice-presidente, que é presidente em exercício aqui no país, uma vez que o presidente Lula está no continente asiático nesse momento, também fez uma avaliação em torno da decisão dos Estados Unidos que derrubou aquele tarifaço generalizado que foi imposto também pelo presidente americano Donald Trump e que no caso do Brasil impactava os produtos em cerca de 40%. Geraldo Alckmin afirmou que a retirada dessas tarifas abre o que ele chamou de uma avenida de oportunidades para o Brasil. A decisão da Suprema Corte, ela foi muito importante e muito importante para o Brasil. E acho que abriu uma avenida ainda maior para a gente poder ter aí um comércio exterior mais pujante, o que significa emprego e renda, né? O comércio exterior é fundamental para o crescimento da economia. Mas nós temos que aguardar agora com cautela os desdobramentos que vão ocorrer. Agora, é importante que acho que vai fortalecer a relação Brasil-Estados Unidos. Lembrando que a decisão da Suprema Corte não envolve as exportações brasileiras para os Estados Unidos envolvendo aço e também alumínio, ou seja, esses dois produtos continuam com as sobretaxas na ordem de 50% e 25% para veículos e também autopeças. O vice-presidente, presidente em exercício Geraldo Alckmin, ele voltou a argumentar que todas essas tarifas são injustas porque a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável para os norte-americanos. Mesmo diante de toda essa derrubada das taxas de maior teor por parte da Suprema Corte americana e a manutenção de uma taxa global de 10%, diversas entidades e também setores aqui no Brasil repercutiram essa decisão, principalmente aqueles que foram beneficiados, como é o caso das indústrias de calçado, também indústria têxtil. Essas indústrias, esses setores devem ser beneficiados diretamente com as medidas, porque são setores que acabaram sendo impactados de forma mais abrangente com todo o tarifaço. Em relação aos representantes dos setores da indústria, a gente tem aqui duas repercussões, no caso da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que disse que o cenário exige cautela, já que os produtos brasileiros poderão ser atingidos por novas sobretaxas por conta de uma investigação determinada por Trump sobre o comércio com o Brasil. A federação também defendeu que a diplomacia empresarial é o caminho mais eficaz para superar entraves. Já a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, disse que vai acompanhar o caso com cautela e que vai seguir monitorando os desdobramentos para avaliar com mais precisão todos os impactos envolvendo aqui o país. Tiago.
Nunca é demais lembrar que Lula e Donald Trump vão se encontrar em março, assunto para o André Anelli daqui a pouquinho no Jornal Jovem Pan. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Essa cautela do governo brasileiro é a mesma cautela desde o início do tarifaço para evitar confronto com os Estados Unidos? É uma posição correta, Dora? Olha, essa tem um elemento a mais. Também teve uma reação do ministro Fernando Haddad, foi no X, que ele fez uma declaração super diplomática também. Nem ele nem o Alckmin falaram de derrota política, não tocaram no assunto, embora o assunto seja evidente, é isso que salta mais assim, de maneira mais acentuada desse episódio. Por quê? E qual é o elemento adicional? É claro que é o encontro do presidente Lula agora em março, dizem, não está confirmado ainda, que seria na primeira semana, na Casa Branca com Donald Trump. Então, realmente, não tem o menor cabimento, não seria de bom tom, não seria diplomático do governo agora apontar o óbvio, que é a derrota política. Se fossem outros tempos, lá em abril, quando as relações ainda estavam atritosas e muito distante, certamente esse seria o ponto a ser ressaltado, porque é o ponto, do ponto de vista da política, principal.